Se você já estudou um pouco sobre investimentos, já deve ter se deparado com esses termos: pós-fixado, pré-fixado e híbrido. Mas afinal, o que é isso? São tipos de investimento? Qual é a diferença entre eles? E o mais importante, por que você, investidor, precisa entender como cada um deles funciona e quando escolher um ou outro? Então fica comigo até o final, porque você vai entender tudo. Olá, eu sou Patrícia Luparelli, educadora financeira, e aqui no canal eu te ensino a como cuidar do seu dinheiro e investi-lo de maneira inteligente. Então, se você gosta desses assuntos e quer aprender mais, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa as notificações para saber sempre que um novo conteúdo for ao ar. Nesse vídeo, a gente vai entender então a diferença entre investimentos pós-fixados, pré-fixados e híbridos. Antes de mais nada, a gente precisa entender que essas três coisas não são tipos de investimento, são formas de remuneração. Como assim? Tesouro Direto, CDB, LCI, LCA, esses sim são investimentos, mas todos eles podem ser pós-fixados, pré-fixados ou híbridos, porque esses termos dizem respeito a como vai ser calculado os juros que você vai receber ao fazer um investimento. Tudo que a gente falar nesse vídeo diz respeito a investimentos de renda fixa, porque só faz sentido falar em pós-fixado, pré-fixado e híbrido quando falamos de renda fixa. Investimentos de renda fixa são aqueles mais seguros e previsíveis, com regras de remuneração definidas. E se você quiser entender mais sobre a renda fixa, eu vou deixar uma sugestão de vídeo para você aqui na tela. Os investimentos mais comuns de renda fixa são Tesouro Direto, CDB, LCI e LCA. E como eu comentei, esses investimentos possuem regras de remuneração que são definidas no momento da aplicação. Ou seja, quando você investe, você já sabe como aquele investimento vai funcionar. E que regras são essas? Basicamente, o prazo que o seu dinheiro vai ficar investido e a forma como o seu dinheiro irá render. E é aí que entram as três formas de remuneração: pós-fixado, pré-fixado e híbrido. Vamos entender cada uma delas. Começando pelo pós-fixado. Remuneração pós-fixada é quando aquele investimento é indexado à taxa Selic ou ao CDI. E se você não está entendendo nada do que eu estou falando, calma, fica tranquilo que eu vou te explicar. Taxa Selic é a taxa básica de juros da economia brasileira. É um número percentual que serve de referência para todos os juros praticados no Brasil. Seja para as pessoas que pegam dinheiro emprestado e pagam juros, seja para as pessoas que investem e recebem juros. Pois bem, a taxa Selic é definida a cada 45 dias pelo Copom, o Comitê de Política Monetária, que é um órgão do Banco Central. A depender do momento da economia brasileira, a taxa Selic pode estar em 5%, 6% ou 13%, 14% ao ano. E para que serve a taxa Selic? De forma resumida, a taxa Selic serve como forma de controlar a inflação no Brasil, que é o aumento dos preços. Quando a inflação está alta, o Banco Central aumenta a taxa Selic para tentar desestimular a economia e controlar a inflação. Então guarda a seguinte informação: taxa Selic é um número percentual que representa a taxa básica de juros no Brasil. E o CDI? CDI significa Certificado de Depósito Interbancário e é um empréstimo que os bancos fazem entre si todos os dias para fechar o caixa no positivo. Ou seja, investidores, pessoas físicas, não podem investir no CDI. Ele é um empréstimo entre os bancos. Quando os bancos emprestam dinheiro entre si, eles também cobram juros. E os juros acordado entre eles é o CDI. Mas o que isso tem a ver com a gente? A gente diz que o CDI é o primo da taxa Selic, porque ele também é um número percentual muito próximo à taxa Selic. Para nós, investidores, em termos numéricos, Selic e CDI são a mesma coisa. Eles não são investimentos, eles são indicadores, são números. E o que os investimentos pós-fixados têm a ver com isso? Lembra que a gente estava falando de pós-fixados? Pois bem, investimentos pós-fixados são indexados, são atrelados à taxa Selic ou ao CDI. Eles geralmente rendem um percentual desses indicadores. Então, quando você encontra um investimento que rende 100% da taxa Selic, 110% do CDI, 90% do CDI, todos esses investimentos são
pós-fixados. E por que eles são chamados de pós-fixados? Porque quando você faz um investimento que rende 100% do CDI, por exemplo, você sabe que ele vai render 100% do CDI, mas você não sabe qual vai ser o CDI do futuro. Deixa eu te dar alguns exemplos. Imagina que você comprou um investimento que rende 100% da taxa Selic. E nesse momento a taxa Selic está em 10% ao ano, por exemplo. Então, o seu investimento está rendendo 10% ao ano. Agora, daqui a 2 meses, tem uma nova reunião do cupom e eles decidem baixar a taxa Selic para 9%. A partir desse momento, em que a taxa Selic cair, o seu investimento vai passar a render 9% ao ano. E se depois de um tempo a Selic subir para 12%, a partir desse momento, o seu investimento vai render 12%. Ou seja, a rentabilidade desse investimento está atrelada, indexada à taxa Selic. Um segundo exemplo. Se você comprou um CDB que rende 110% do CDI, e nesse momento o CDI está em 10%. Então o seu investimento está rendendo 110% de 10%, ou seja, 11% ao ano. É só você multiplicar 110 por 10. Agora, se o CDI cair para 9%, a partir desse momento o seu investimento vai render 110% de 9%. E isso vai dar 9,9% ao ano. Veja que a rentabilidade não está negativa, ela só está rendendo um pouco menos do que antes. O seu dinheiro vai crescer um pouco mais devagar. Mas se o CDI subir para 12% ao ano, a partir desse momento, o seu investimento vai render 110% de 12%, o que dá 13,2% ao ano. Então, investimentos pós-fixados são chamados assim porque você só sabe exatamente a rentabilidade depois, quando você pegar o seu dinheiro de volta. E é importante eu te dizer que tanto os títulos públicos, que é o Tesouro Direto, quanto os títulos privados, que são CDBs, LCIs e LCAs, têm a opção pós-fixada. O investimento pós-fixado do Tesouro Direto é o Tesouro Selic, que rende 100% da taxa Selic. E no caso da renda fixa privada, quando você encontrar um CDB, LCI ou LCA que rendem 100% do CDI, 105% do CDI, 110% do CDI, significa que eles são pós-fixados. E lembre-se que, como a taxa Selic e o CDI são numericamente muito próximos, render 100% da taxa Selic ou 100% do CDI é praticamente a mesma coisa. E é por isso que a gente fala que para um CDB valer a pena, ele tem que render pelo menos 100% do CDI, porque o Tesouro Selic, que é o investimento mais seguro de todos, rende isso. Aliás, quer fazer o seu primeiro investimento comigo na prática? Assiste depois a esse vídeo que eu vou deixar para você com um passo a passo para você investir no Tesouro Selic. Vamos então para a segunda forma de remuneração dos investimentos de renda fixa, que são os pré-fixados. Remuneração pré-fixada é quando você sabe exatamente o quanto você vai receber de juros por aquele investimento. Por exemplo, 11,5% ao ano. 8% ao ano, 14% ao ano. Uma vez que você compra um investimento, você sabe que ele vai render isso, independentemente do que acontecer com a inflação ou com a taxa Selic no futuro. O seu dinheiro investido vai render aquela taxa pré-fixada. Vamos a um exemplo. Imagina que você comprou hoje um CDB pré-fixado que rende 11,5% ao ano e que tem o prazo de 3 anos. Significa que todos os anos o seu dinheiro vai render 11,5%. Então, se você investir R$1.000, no primeiro ano vai render 11,5% dos R$1.000 que você colocou, o que dá R$115. Então, você vai receber R$1.115. Paty, eu posso pegar esse valor de volta? Não, porque o prazo do investimento é de 3 anos. Lembra? Você vai precisar esperar os 3 anos. A não ser que seja um investimento que tenha liquidez diária e que você possa resgatar a qualquer momento. Vamos em frente. No segundo ano, vai render 11,5% de novo, só que 11,5% dos 1.115, que dá 128,23. Então agora você tem 1.243,23. E no terceiro ano, vai render 11,5% de 1.243,23, o que dá 142,97. E aí, depois de 3 anos, então, você vai ter 1.386,20. R$1.000 que você investiu, mais 386,20
de rentabilidade. E isso independentemente do que acontecer com a taxa Selic, CDI ou inflação nos próximos 3 anos. Agora, por que em alguns momentos são oferecidos investimentos que rendem 14% ao ano e em outros momentos são oferecidos investimentos que rendem 7% ao ano? Isso depende do momento econômico que estamos vivendo no nosso país. Em um momento em que a inflação está alta e a taxa Selic está em 13%, se oferecerem um pré-fixado que rende 8%, ninguém vai comprar. As pessoas vão preferir os pós-fixados. Então, eles precisam te oferecer algo próximo a 13%. Mas se a inflação está controlada e a taxa Selic estiver em 8%, as instituições financeiras não precisam te oferecer um CDB que rende 13% ao ano. Se elas te oferecerem 9%, muita gente vai aceitar. Então, as taxas pré-fixadas oferecidas dependem sim da taxa Selic. Mas, uma vez que você comprou um investimento a determinada taxa, você vai receber aquele valor independentemente do que acontecer com a economia futura do nosso país. Um ponto de atenção: por conta dessa previsibilidade maior, muitos investidores iniciantes acreditam que pré-fixados são mais seguros, mas isso não necessariamente é verdade. Imagina que no momento em que a taxa Selic estava em 6%, você fez um investimento pré-fixado rendendo 7% ao ano. Naquele momento fazia sentido para você, estava rendendo mais do que a Selic. Agora, passou um tempo e a inflação subiu para 10%, a taxa Selic foi para 12% e o seu investimento pré-fixado vai continuar rendendo 7%. Ou seja, na prática, você vai estar perdendo o poder de compra, porque está rendendo abaixo da inflação. E o que você faz nesse momento? Nada. Espera até o vencimento. Então, na verdade, ao contrário do que algumas pessoas pensam, os pré-fixados não são mais seguros do que os pós-fixados. Mas o contrário também é verdade. Se você compra um pré-fixado a 14% e a taxa Selic cai para 8%, você continua ganhando os 14%. Então, vai estar ganhando uma diferença bem considerável. A questão é, não é tão fácil e óbvio prever os movimentos da economia. O título do Tesouro Direto, que é pré-fixado, é chamado de Tesouro Pré-fixado. Simples, né? Mas você também pode comprar CDBs, LCIs e LCAs pré-fixadas. Lembrando que Tesouro Direto significa emprestar dinheiro ao governo. CDB, LCI e LCA significa emprestar dinheiro aos bancos. E antes de eu te falar sobre a próxima forma de remuneração, eu quero te fazer um convite. Nesse momento, eu estou com algumas poucas vagas abertas para o CLF, o Caminho da Liberdade Financeira, um curso completo de investimentos para te levar do zero ao investidor em 90 dias. Se você quiser mais informações, entre em contato comigo e com a minha equipe, que eu vou deixar os canais de comunicação na descrição desse vídeo. Vamos falar da terceira forma de remuneração, que são os investimentos híbridos. Algumas pessoas também chamam de mistos ou de IPCA+, porque esses investimentos geralmente são indexados, são atrelados ao IPCA, que é um indicador que mede a inflação no Brasil. Sabe quando você escuta no jornal? O IPCA subiu 1 ponto percentual. IPCA significa Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo e é um indicador desenvolvido pelo IBGE para medir a variação de preços das despesas consideradas essenciais para as famílias brasileiras. Ele monitora a variação de preços de vários itens e chega numa variação média. Ele representa o quão mais caro está o nosso custo de vida. Em outras palavras, IPCA é um indicador que mede a inflação no Brasil. E o que isso tem a ver com investimentos? Tudo. Afinal, o grande objetivo de investir é multiplicar o seu dinheiro e fazer ele crescer. Só que para fazer sentido, ele precisa crescer além da inflação do país. Porque se o seu dinheiro render abaixo da inflação, na prática, você está perdendo o poder de compra. A maioria dos investimentos rendem acima da inflação, mas não é uma regra. E um tipo de investimento excelente para garantir que você vai estar sempre ganhando da inflação são os investimentos de renda fixa do tipo híbrido, chamado também de IPCA+. Isso porque esses investimentos rendem o IPCA mais um percentual que a gente chama de prêmio. Por exemplo, se você compra um CDB que rende IPCA mais 6%, no ano em que o IPCA for 4%, ele vai render 4% mais 6%, ou seja, 10%. Mas se no ano seguinte a inflação subir e o IPCA for de 11%, o seu investimento vai render 11 mais 6, ou seja, 17%. Na verdade, vai ser até um pouco mais do que isso, porque essa conta não é bem uma soma. Mas para simplificar o entendimento agora, a gente vai considerar assim. Um outro exemplo.
se você comprar um CDB que rende IPCA mais 4%. No ano em que a inflação for 5%, ele vai render 9%. No ano em que a inflação for 10%, ele vai render 14%. Ou seja, nesse tipo de investimento, você sempre vai ganhar da inflação. Sempre vai aumentar o seu poder de compra. E por que a gente chama de híbrido ou misto? Porque uma parte é pré-fixada, aqueles 4, 6%, mas outra parte é pós-fixada, que é o próprio IPCA, porque a gente não sabe o IPCA do futuro. O título do Tesouro Direto híbrido é o Tesouro IPCA+. Mas também você pode encontrar títulos privados híbridos. Bom, até aqui você já entendeu a diferença entre as 3 formas de remuneração: pré-fixados, pós-fixados e híbridos, ou IPCA+. Mas a pergunta é: qual é o melhor? Bom, a verdade é que depende. Os 3 são bons, os 3 têm suas vantagens, mas cada um é mais indicado para uma situação diferente. Os pós-fixados são muito bons para sua reserva de segurança e para guardar um dinheiro que você não sabe muito bem quando vai precisar. Se você está na dúvida de qual escolher, escolha um pós-fixado. Mas se atente se o investimento que você escolher tem liquidez diária. Se você pode precisar do dinheiro a qualquer momento, escolha um investimento com liquidez diária. Os pré-fixados são bons para objetivos de curto e médio prazo, entre 2 a 5 anos. Por exemplo, se você está guardando dinheiro para uma viagem ou para trocar de carro. Mas se atente ao momento da economia. Evite comprar pré-fixados quando a perspectiva for que a Selic suba. E os híbridos são excelentes, principalmente para longo prazo. Mas você pode também comprá-los para prazos mais curtos sem problemas. E para sua carteira de aposentadoria ou liberdade financeira, que é aquele dinheiro que você não deve mexer antes de se aposentar ou alcançar sua liberdade financeira, você pode ter os 3 tipos. Na minha carteira de liberdade financeira, eu faço assim: da parte de renda fixa, 40% é pós-fixado, 40% híbrido e 20% pré-fixado. Você pode encontrar os percentuais que fizerem mais sentido para você, mas é interessante sim ter os 3 tipos. Para a gente finalizar, eu vou deixar um ponto de atenção para você. Independentemente do tipo de investimento que você escolher, se atente sempre ao prazo. Evite fazer investimentos mais longos do que o prazo em que você vai precisar do dinheiro. Se você vai precisar daqui a 2 anos, busque por datas compatíveis. E se você não sabe quando vai precisar do dinheiro, o mais indicado é deixar num investimento pós-fixado com liquidez diária, que aí você não tem risco de perda. Para você que chegou até aqui e gostou desse vídeo, lembra de deixar o seu like e se inscrever no canal. Para conhecer mais sobre o caminho da liberdade financeira, o meu curso completo de investimentos, entre em contato comigo e com a minha equipe através do WhatsApp que está na descrição desse vídeo. O seu eu do futuro vai te agradecer.